Antes, éramos como pedra sem valor, por causa do nó entre nós e Deus que o pecado desatou. Mas mesmo nos afastando, o seu fogo nos alcançou, revelando em Cristo quem deveríamos ser. Porque assim como o bom ferreiro enxerga a beleza da prata bem antes dela ser purificada, Deus enxerga seu brilho além do pecado. Com todo amor te purifica, através do fogo que consome as impurezas e incertezas, restando a pura paz reforçada pelo Evangelho. Deus, fogo que arde e também cura a dor. Os desertos fazem parte do seu calor purificador. E analisando quantas pedras preciosas já saíram desse fogo, a única opção que me parece restar é deixá-lo me purificar. Hoje damos início à nossa série Fogo Consumidor, onde eu vou procurar explanar para vocês sobre o motivo de Deus ser comparado ao fogo em vários momentos da Bíblia. Deus é comparado a um fogo que ilumina, um fogo que consome. Deus é chamado de fogo consumidor várias vezes na Bíblia. Deus é tratado como fogo que guia, como a luz do mundo. Então, eu quis procurar entender o porquê que Deus é chamado de fogo e comparado ao fogo tantas vezes, né? Algo interessante sobre o fogo é que o fogo é um processo de transformação. Então, ele é o processo de queimar. O fogo ele gera transformação até química, no nível químico, um nível além que os olhos possam ver. Então isso é algo muito significativo, assim como Deus pode fazer transformação nas nossas vidas, por isso que ele é tão mencionado como fogo. E o fogo tem várias funções, e hoje a gente vai falar especificamente da função purificadora do fogo. Mas antes eu queria convidar vocês a abrir comigo em Hebreus capítulo 12, do versículo 26 ao 29, porque esse é o texto que a gente vai basear todo o nosso estudo. E diz assim: Naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete, dizendo: Mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção das coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aqui, nesse trecho, o autor está querendo dizer para abandonarmos as coisas não essenciais, abandonarmos as coisas supérfluas, porque o que importa de fato quando Deus vier vai ser quem nós somos e não o que nós temos. E isso que ele está querendo dizer aqui, ele é um convite aos hebreus à mudança, né? Porque essa carta é destinada aos hebreus e é algo interessante, porque os hebreus já eram um povo de Deus e Deus está convidando eles a mudar. Então isso me remete muito à igreja hoje, que precisa de mudança, precisa de avivamento, precisa deixar queimar de fato, sabe? Conhecer ao Senhor. E é esse convite que Deus faz ao seu povo, a quem ama. Porque é difícil ser disciplinado, sofrer a disciplina do Senhor, mas Deus vai dar esse alerta de atenção, né, à realidade para quem Ele ama, os filhos dele. Ele cuida. E um bom pai disciplina seus filhos. Porque se ele não ensinar, a gente não vai ficar forte o suficiente. Tudo vai se abalar, tudo vai ofender a gente. Então ele nos molda de uma forma inabalável. Ele nos forma à prova de fogo. Em Hebreus, no mesmo capítulo, porém no versículo 11 e 12, temos aqui algo muito interessante. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Aqui ele está dizendo que Deus é um fogo consumidor, Deus é um fogo que arde, sabe? Deus é um fogo que disciplina. Ele vai tratar dos seus filhos. Assim como um bom pai disciplina a criança para ensinar o caminho que ela deve andar, para ela ter firmeza quando ela for adulta, Deus nos ensina, enquanto ainda jovens na fé, para que quando subamos ao local de excelência com Ele, estejamos preparados e limpos para Ele. E muita gente questiona, né? Mas por que passar por esse sofrimento todo? Por que ser disciplinado por Deus? Por que aceitar esses momentos difíceis? Sabe? Por que Deus não tira logo esse meu sofrimento? A grande questão é que através do sofrimento, através do processo, é onde vem o crescimento. Só você pensar em Jesus, o maior exemplo nosso. Jesus, ele foi moído, sofreu o processo e hoje é o ser mais glorificado que temos. Então isso serviu de exemplo para nós hoje, que Paulo também. Paulo é um dos grandes heróis da fé,
foi moído até o final de sua vida. Os discípulos de Jesus foram moídos até o final de sua vida. Todos sofreram perseguição, mas isso só fez deles mais fortes. Então por que hoje em dia a gente desiste com coisa que é até mais fácil? Pensa antigamente na igreja perseguida. Hoje em dia a gente desiste com coisa que é muito mais básica. A gente desiste porque o nosso irmão na igreja falou mal da gente. Aí a gente desiste de Deus. A gente tem cometido o erro de desistir de Deus por conta de erro de homem. Mas Deus é fiel para cumprir a palavra dele. E ele vai cumprir. Então não faz sentido a gente deixar de seguir um Deus fiel por causa da infidelidade dos homens. E Deus disciplinando seus filhos, Deus deixar seus filhos passarem por certas coisas, é nada mais, nada menos que um convite a se aproximar dele. Porque através disso vem a purificação, vem a santificação. É interessante porque tem escrito em Hebreus 12, no mesmo capítulo, só que no versículo 14, é escrito: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Ele te colocar em situações difíceis, desconfortáveis, ele está te fazendo crescer na fé. Ele está te fazendo crescer espiritualmente. Isso quer dizer que ele quer você perto. Porque pensa em Deus, Deus é alguém santo. Deus não pode habitar no mal, Deus não pode habitar no impuro. Então a gente sendo impuro, a gente não pode habitar com Deus. Mas a gente permitindo que Ele nos santifique, que Ele nos purifique, através desses processos, a gente pode se aproximar. Então quando você está passando por alguma dificuldade na sua vida, pensa nisso. Pensa naquela oração que você fez pedindo uma resposta de Deus, pedindo para ver a Deus, pedindo para ouvir a Deus. A resposta pode ser esse sofrimento, porque através desse sofrimento você se aproxima. Ele é um pai que busca ser presente e não tem atalho para isso. Não tem atalho para buscar a santidade. A santidade é você reduzir a sua carne a escravo e valorizar o espírito. Então não tem outro jeito. Se você quer proximidade com Cristo, se você quer proximidade com o Senhor, você precisa de santificação, você precisa de purificação. Você precisa ser como Ele. Sejam santos porque eu sou santo, Deus diz em vários momentos. Então Ele nos fez a imagem e semelhança. A gente não pode estar próximo dele se a gente não andar com Ele, não andar como Ele. E aí agora a gente tem um ciclo, porque o único jeito de se santificar é se aproximando de Deus. Então quando Deus fala, buscai ao Senhor de todo o coração e achará, Ele está dizendo isso. Você buscando a Deus, aceitando a sua disciplina e a sua purificação, Deus fica de fato próximo de você, porque você fica um pouco mais parecido com Ele, sabe? Ele valoriza a sua tentativa, Ele valoriza o seu esforço, a sua perseverança. E o povo judeu tem um nome muito bonito para Deus, né? Jeová Makadesh, o Deus que santifica. E é perfeito, cabe muito aqui nesse episódio, porque a gente está falando aqui como o Senhor comparado ao fogo, e que definição feliz. Que definição feliz. O fogo, o processo de transformação, ele purifica. A gente vai falar hoje do fogo como um objeto purificador. E a gente vai ver como ele purifica metais, ele purifica água. Então, o que for a prova de fogo, no final vai ser puro. Isso é de fato. Então, vamos abrir aqui um texto em Malaquias 3, do versículo 2 e 3. Mas quem suportará o dia de sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro. Ele se sentará como um refinador e purificador da prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e a prata. Assim trarão ao Senhor ofertas de justiça. Então aqui a gente tem algumas coisas muito importantes para pontuar. A gente vê aqui, porque ele será como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro. O ourives era alguém que lidava com ferro, lidava com prata, com ouro, tanto na construção quanto na venda, na compra. Então o fogo do ourives, especificamente aqui nesse caso, ele está se referindo ao fogo que era usado para purificar, principalmente prata e ouro. A gente sabe que ele está falando de purificação porque logo em seguida ele fala, e também como o sabão do lavandeiro. Então o sabão também serve para tirar as impurezas. Então a gente sabe que ele está falando de um fogo purificador. E esse é o primeiro ponto importante. Já está apresentando Deus como um fogo purificador aqui, o fogo do ourives. O verso 3 que está a mensagem central do vídeo de hoje. Ele se sentará como refinador e purificador de prata. Então, o que isso quer dizer? O refinador de prata, antigamente, ele pegava a prata ainda cheio de imperfeições, cheio de impurezas, e a colocava num fogo.
Só que tem alguns detalhes muito importantes. Se a prata fica muito tempo no fogo, ela estraga, ela fica escura, não dá mais para ser usada. Mas se a prata fica pouco tempo, nem todas as impurezas foram retiradas e a prata não está no seu real valor. Como que o refinador vai saber quando a prata está no ponto certo? Ele tem que se sentar de frente para a prata, colocar a prata no fogo e esperar. Quando a prata estiver refletindo como um espelho, a imagem dele, quando ele estiver se vendo na prata, ela vai estar pronta para ser retirada. Nem mais nem menos do que isso. Então é importante o refinador acompanhar o processo de perto. Ele se assenta e acompanha de perto a prata queimar. E é interessante essa comparação porque ele chama Deus de refinador e purificador da prata. Ele se assentará como refinador de prata. Claramente aqui a gente é a prata e Deus é o refinador. Deus vem com esse fogo purificador. Enquanto a gente está ali no fogo disciplinador dele, a gente está ardendo, sabe? Momentos ruins da vida, quando tudo parece que vai dar errado, só coisas ruins acontecem. Sabe que Deus está ali assentado, te olhando, esperando você refletir a imagem dele, para te tirar daquela situação. Então, quem sabe o vídeo de hoje é um chamado para você que está passando por isso, passando por algum momento de dificuldade. Sabe que Deus pode estar sentado esperando a sua atitude, esperando você refleti-lo, você conhecê-lo. E a gente só pode refletir aquilo que a gente conhece. Por isso que a palavra fala que o propósito da nossa vida é conhecer a Deus. Porque quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente se conhece. E Deus é um fogo que purifica. Ele vai te purificar. Ele vai te purificar, ele vai lavar a sua alma. Mas você tem que suportar o seu processo, para você ter um lugar de intimidade com o Senhor. Então hoje a gente viu que Deus é um fogo consumidor, que de uma forma que quando ele vem, só fica o que é dele, sabe? O resto não suporta a sua presença, porque ele é tudo que existe. Deus é um fogo que santifica, ele arde, às vezes dói. É igual o castigo de pai, sabe? Nem sempre a criança entende na hora, mas ela fica adulta, ela entende o pai. É aquela velha frase, né? Que todo pai fala que no futuro você vai entender, no futuro você vai entender. E é de fato isso. É por amor, sabe? Ele disciplina por amor. E eu vou me aprofundar nisso no próximo episódio. Espero que você continue acompanhando. Sabe que Deus tem buscado te purificar. Tem buscado te purificar para se aproximar. Ele quer seus filhos próximos. Aceite a purificação de Deus, aceite a santificação de Deus e se aproxime dele. Porque o Pai te quer de volta. O Pai te quer perto. Eu termino aqui com um texto em Deuteronômio 4:24, que diz: porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Ele coloca no mesmo quadro um fogo consumidor, um fogo que purifica, mas um fogo que zela, um fogo acolhedor. E é sobre isso que a gente fala no próximo episódio. Um fogo que protege.